A mira do Cleidson, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, @Cleidson Gonçalves. YouTube, @Na Mira do Cleidson 9963. Facebook, Cleidson Gonçalves. Agora a JL Modas está de casa nova para te atender ainda melhor. Venha conhecer nossa loja na Avenida Amadeu Teles, Tamandaré, ou na Rua 3, próximo ao Supermercado Queiroz, no Jardim São Paulo. Você vai reconhecer, é a famosa azulzinha da cidade. Aqui você encontra novidades incríveis e o estilo que você procura, com preços a partir de R$20. Não perca essa oportunidade. Venha conferir. A JL Modas está esperando por você, cliente amigo. Sua moda, nosso compromisso. Câmara de Vereadores São José dos Quatro Marcos, e aqui também o negócio, o bicho tá pegando. Um vereador aqui está sendo acusado por uma companheira de trabalho de assédio sexual. Ele foi julgado e condenado na primeira instância e agora condenado e julgado na segunda instância, e também teve um requerimento dele para a terceira instância que não foi acatado pela Justiça. E nós vamos conversar com os advogados para saber o que está acontecendo, né? Porque o vereador fala que é uma perseguição política da administração pública de Jaime Silva. Nós agora vamos conversar com um advogado para falar sobre toda essa situação, explicar o que realmente está acontecendo dentro de todo o processo que foi feito aí contra o vereador aqui de São José dos Quatro Marcos. Primeiramente, bom dia, agradeço a oportunidade de poder esclarecer essa situação, e a resposta ela é enfática. Não há qualquer interferência do prefeito Jaime Silva, seja de forma direta ou indiretamente, acerca do requerimento aportado e sustentado por mim na sessão plenária aqui na Câmara Legislativa do município de São José dos Quatro Marcos. Doutor, conta um pouquinho a história, o que realmente aconteceu. Assim, é claro, a gente não vai entrar totalmente dentro do processo, mas o que o senhor pode dizer? Com toda essa importunação sexual onde o vereador está sendo aí, né, julgado e condenado, o que aconteceu e o porquê, né, ele saiu candidato sendo que tinha esse processo? Tá, primeiramente, como sustentado por mim, inclusive, na sessão plenária, como advogado eu não entro no mérito do fato em si, se ocorreu aquela situação, se ela é verídica, se foi uma falsa acusação ou não, porque primeiro, como a gente pondera, cabe à justiça verificar a verossimilhança de uma denúncia, instruir, processar e julgar. Então eu enfatizei muito isso na sessão, que para nós, para o requerente, para o notificante, para a legislação, o que nós levamos em consideração é o seguinte: o processo existe, a condenação existe e o trânsito em julgado existiu. Isso que é relevante. Como a gente tem visualizado, Cleidson, o vereador em questão, ele de forma muito enfática vem ponderando e explicando que essa denúncia ela foi falsa, que ela é uma denúncia inverídica, partida por parte de uma colega de trabalho, porém, essa denúncia, sendo verídica ou inverídica, ela ensejou um processo criminal, que tramitou aqui na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ela ensejou uma condenação criminal, e essa condenação criminal transitou em julgado. Então, isso que é relevante. Respondendo à sua pergunta, se o vereador em questão podia registrar a candidatura, o que aconteceu com tudo isso, é que, na verdade, houve algumas sucessões de fatos processuais dentro deste processo, que a priori não tiveram tanta relevância para a justiça eleitoral, mas posteriormente passou a ter. Explico. Quando o candidato em questão ele registrou o seu pedido de registro de candidatura, salvo melhor juízo, se deu no dia 15/8/2024. Então, quando ele anexou as certidões criminais, elas estavam conforme o que a Justiça Eleitoral pede. Por quê? Porque nós sabemos que, conforme a lei da ficha limpa, o candidato que possui condenação criminal em primeiro grau, ou seja, na comarca de início, ele pode concorrer ao pleito eleitoral. O que veda a participação do candidato a priori, a nível de argumentação, no pleito eleitoral, é uma condenação em segundo grau. Então, quando o candidato específico ele anexou a certidão do processo criminal no dia 15/8/2024, estava tudo conforme o rigor da legislação eleitoral. Ocorre que no dia 6 de setembro de 2024, ou seja, quase um mês após a realização do seu pedido de registro de candidatura, houve o julgamento em segundo grau e manteve a condenação do vereador em questão. Qual condenação é essa? A priori, lesão corporal e assédio sexual, artigo 129 e 216A do Código Penal. Então, no que afeta a condenação de lesão corporal, como a gente já explicou também, ocorreu a pretensão
da prescrição punitiva, ou seja, prescreveu, foi condenado, só que o poder do Estado de punir o agente encontra-se prescrito. Porém, a condenação do assédio sexual, que é do artigo 216A do Código Penal, mantém-se vigente. Foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau, elevou-se esse processo ao STJ, porém o recurso especial não foi recebido e essa condenação permanece ativa. Quando é que esse processo se encerrou, Cleidson? Se encerrou em fevereiro de 2025. Então é justamente essa questão que a gente tem visualizado, respondo como advogado, alguns questionamentos da população, do porquê que agora que está sendo agido, porquê que agora que a Câmara está sendo provocada. Ora, porque só agora que o processo encerrou. O artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, ele traz a regra de que os direitos políticos eles não podem ser cassados. Ou seja, poder legislativo, poder judiciário, as esferas não podem intervir no poder político do cidadão, no meu poder político, no seu poder político, no direito político do cidadão em si, exceto em algumas hipóteses. O inciso 3 do artigo 15 diz que quando o agente tem uma condenação penal transitada em julgado, aí ele pode perder ou ter os seus direitos políticos suspensos. Então, esse requerimento só foi aportado agora na Câmara, porque agora que se teve ciência de que o processo criminal transitou em julgado. Antes disso, não poderia agir mesmo. Doutor, aí, para deixar tanto a população, né, de São José dos Quatro Marcos ciente do que está acontecendo e também nossa região, tudo isso é a vítima que está entrando, né, para ter aí, né, de forma correta o que ela realmente disse. Então, é a vítima que deu andamento ao processo. Na verdade, quem realizou a denúncia foi o Ministério Público, né? É um processo que tramitou aqui na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, processo com numeral 11.15.64.96.2020.8.11.0039. Foi a vítima quem realizou a denúncia nos órgãos competentes, foi o Ministério Público quem apresentou a denúncia, foi o Estado, através do juiz, quem houve a instrução processual, houve a condenação processual. Essa condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi confirmada pelo STJ. Então não há como a gente argumentar, Cleidson, que é uma questão política. Pelo contrário, quando me procuraram para analisar essa questão, porque ela já estava na mídia, o que eu sempre levo em consideração é o seguinte: tem uma condenação criminal? Tem. Ela transitou em julgado? Transitou em julgado. Para mim não importa o CPF do parlamentar que foi condenado criminalmente. Para mim o que importa é se tem o processo, se houve a condenação e se essa condenação transitou em julgado. Porque se houve esses três requisitos, processo, condenação criminal e transitou em julgado, essa situação se amolda ao que a legislação diz. Não é o que oposição política ou minha opinião pessoal. E até reforço, essa situação é uma situação que desagrada todo mundo. Ninguém fica satisfeito com essa situação. Porém, a legislação ela precisa ser aplicada quando ela me agrada e quando ela me desagrada. E o que nós fizemos questão de deixar claro na sessão é que é a legislação. Quem assistiu à sessão ou está tendo a oportunidade de ver esse esclarecimento agora, pôde e poderá perceber que o requerimento ele está embasado na Constituição Federal, artigo 55, inciso 6, que diz que o deputado e o senador ele perde o mandato eletivo quando ele é condenado criminalmente, essa condenação transita em julgado. Artigo 55, inciso 6 da Constituição. É claro que essa regra fala do deputado e do Senado, porque a Constituição está lidando com o poder federal, porém se aplica ao vereador, por simetria constitucional. Além da simetria constitucional, a própria lei orgânica do município aqui, de São José dos Quatro Marcos, no artigo 31, inciso 8º, vai falar que perde o mandato o vereador que sofreu uma condenação criminal transitada em julgado. Veja, a lei orgânica ela não fala do mandato do vereador que é oposição à gestão ou a favor à gestão. É do vereador, independente se ele é base do executivo ou se ele é oposição do executivo. A legislação, Cleidson, felizmente, ela não difere no que afeta as regras impositivas. Raça, cor, religião e partido político. Ela é a mesma para todos. E nós, como cidadãos, temos que tutelar pela guarda do ordenamento jurídico. E já a Câmara dos Vereadores, ela é obrigada a agir para tutelar o ordenamento jurídico. Aí nós explicamos também que o regimento interno do Poder Legislativo de Quatro Marcos apregoa que suspende o mandato eletivo, conforme o artigo 244. Daí fica uma dúvida. Se a lei orgânica fala que perde e o regimento interno fala que suspende, o que é que prevalece? Critério hierárquico. Critério hierárquico. Isso é uma antinomia aparente de normas. Parece que as normas se chocam, mas elas não se chocam. É só aparente. Porque se as leis são conflituosas, não seria um ordenamento jurídico, né? E as leis estão em ordem. Então, o que prevalece é a lei orgânica do município, pelo critério hierárquico, que diz que perde o mandato o eletivo. E aí tem inúmeras jurisprudências, tá? Que é auto-aplicável,
começaram a surgir dúvidas de que se a Câmara tem que votar ou não, se é uma CPI, se está caçando o mandato ou não. Não é uma investigação. A investigação quem fez foi o Ministério Público e o juiz já decretou a culpa. E a culpa já transitou em julgado, já tem que cumprir pena. Então o que a Câmara faz, Cleidson, é simplesmente declarar a perda do mandato, com base na jurisprudência pátria do STF, do TSE e dos nossos tribunais estaduais. Doutor Jean, isso também deixa para aqueles que nos ouvem agora nesse momento, assistindo essa matéria, né, o senhor explicando, que não adianta cometer algum ato. Pode até demorar, mas uma hora chega. Exatamente. E lembrando, eu digo isso mais uma vez, lembrando que eu não faço juízo de valor. Se o vereador de fato cometeu o ato, se de fato é uma denúncia, se foi uma denúncia desfundada por parte da sua colega, eu não faço esse juízo de valor, Cleidson, porque eu sou advogado. Eu não sou membro do Ministério Público, eu não sou Poder Judiciário para falar se alguém é culpado ou não. Não faço esse juízo de valor. E aí eu deixo até uma reflexão. Se cogitarmos a tese de que, de fato, o vereador em questão, que é um investigador da Polícia Civil, se ele foi, de fato, denunciado de forma injusta, inverídica, aí abre um questionamento, até como advogado, de quantas outras pessoas também não poderiam, né? Criminalmente está sendo denunciado de forma injusta, sem merecer. Porque veja bem, o vereador em questão aqui é um investigador da Polícia Civil. E o argumento dele até hoje é que a colega de trabalho fez uma denúncia falsa. Então imagina quantos outros cidadãos que não têm o aparato e o poder que o investigador de Polícia Civil tem, também poderia estar sendo alvos de denúncias falsas e desfundadas. Mas eu não entro nesse mérito. O que eu entro no mérito é o seguinte, que houve a condenação criminal transitou em julgado e é a lei quem diz que ocorre a perda do mandato eletivo. De forma bem mais simples até, para exemplificar, mal de professor, você é habilitado e você tem autorização para conduzir veículo automotor. Imagine que a sua CNH seja suspensa ou cassada. Você pode continuar dirigindo? Não. Então, se um parlamentar ele tem os direitos políticos suspensos e cassados por uma condenação criminal, é claro que ele não pode continuar exercendo o seu ofício parlamentar municipal, seja municipal, federal ou estadual. Por quê? Porque é consectário lógico, é efeito lógico da condenação criminal. Doutor Jean, muito obrigado pelas explicações, obrigado por esclarecer, né? Porque há muitas falácias e a gente tem que vir aonde tem realmente a disposição de estar por dentro do processo e explicar para a população, tanto de São José dos Quatro Marcos como na região. Muito obrigado por atender a gente. Imagina, na verdade eu que agradeço e convido mais uma vez a toda a população para que a gente não torne esse um debate político polarizado. Pelo contrário, isso aqui é um debate jurídico e técnico, que já foi decidido pelo Poder Judiciário e que agora tem que ser decidido pela Câmara dos Vereadores. Canal Na Mira do Cleidson, 5 anos com você.